Olá, pessoal. Então, estamos aqui em mais um encontro, desta feita para finalizar, né, a aula de jurisdição, todos os aspectos da jurisdição. Esse seria o nosso último ponto a tratar. Lembrem-se que na última aula nós falamos da jurisdição voluntária e trouxemos, com base até inclusive no material de apoio que temos em PDF, quais são as características daqueles que filiam-se à corrente, que entendem que a jurisdição voluntária, apesar de ter esse nome jurisdição, pelo caráter da atividade que é exercida, que seria uma atividade administrativa e não propriamente jurisdicional, já que fiscaliza e integra a vontade dos particulares, para essa corrente, a jurisdição voluntária não seria propriamente jurisdição, não teria uma natureza de atividade jurisdicional, e sim de uma atividade administrativa. E então, na aula passada, nós vimos por que essa corrente, que inclusive é majoritária, é a corrente que prevalece, entende isso. Olha aqui o que nós tratamos na aula passada, só para recapitular: jurisdição voluntária como administração pública de interesses privados, como uma atividade propriamente administrativa, não obstante exercida pelo juiz, é uma atividade administrativa. Citei na aula passada, mas nunca é demais, vocês darão, né, trabalharão, atuarão com algumas hipóteses de procedimento dentro do processo civil, quando forem, por exemplo, advogados, ao atuarem como juiz, defensores públicos, promotores, com procedimentos que são próprios dessa atividade que a gente chama de jurisdição voluntária. Eu citei na aula passada o exemplo do divórcio consensual, onde não há conflito, não há oposição, ali os cônjuges querem extinguir, né, acabar com aquele vínculo conjugal, mas em comum acordo não há uma pretensão que é resistida por outra. Estou falando que tem lide. Ali é um exemplo clássico que você vai encontrar no Código de Processo Civil, vai estudar mais à frente, o divórcio consensual. É um procedimento de jurisdição voluntária, mas não tem só o divórcio consensual, tem outras hipóteses que vocês verão no momento oportuno, de uma maneira mais profunda, minuciosa, não só o divórcio consensual, mas, por exemplo, a interdição é outro exemplo de uma atividade de jurisdição voluntária. Mas, para essa corrente, essas atividades previstas no CPC são atividades de natureza administrativa, não obstante sejam exercidas também pelo Estado juiz. Quais são os argumentos, 8 argumentos que sustentam essa ideia? A insuficiência do critério orgânico, nós vimos, né? Não é porque é exercida pelo juiz, tem que ser uma atividade essencialmente jurisdicional, o juiz exerce outras atividades, porque não há atuação do direito, já que não há lide. Em razão de não haver lide, não há a característica da substitutividade, porque o magistrado, né, não substitui as partes na solução do conflito, porque não há conflito, não há lide, inexistência de lide. Então, você não fala em autor e réu nos procedimentos que são de jurisdição voluntária, quando você se deparar com eles, você fala em interessados. Né? Eu lembro-me que assim que eu estava estagiando, não era nem ainda servidor do Tribunal de Justiça aqui do Estado de Pernambuco, mas comecei a fazer o estágio e eu lembro que estava fazendo uma minuta, né, uma sentença que tratava, salvo engano, de um procedimento de interdição. E aí eu coloquei lá, autor, como se fosse, né, uma ação judicial, que é um trâmite de um processo, né, judicial. Ocorre perante uma vara civil, se for o caso de uma vara especializada, uma vara de família, mas aí eu coloquei lá para né, relatar as partes ali, né, que você não chama nem de parte, na verdade, são interessados. Eu coloquei autor e réu. Depois o juiz até me corrigiu, olha, não existe autor e réu no procedimento de jurisdição voluntária, existem interessados. Aí você fala interessados e na sua sentença, lá na sua minuta, você coloca o nome das pessoas que estão envolvidas, porque não há uma pretensão voltada a algo que tem resistência.
as vontades vão convergir, né, para um ponto comum. Não há ação em razão disso, não há processo, e aí também não haveria a produção da coisa julgada. Esses são os argumentos para quem entende que a jurisdição voluntária tem natureza administrativa. Agora, há os que entendem que a jurisdição voluntária tem esse nome, jurisdição, e é essencialmente uma atividade de fato jurisdicional. Ali há uma atividade de jurisdição e não atividade administrativa. E essa corrente é capitaneada, né, por alguns doutrinadores, por exemplo, o Fred Dier defende essa posição, entre outros doutrinadores, em que você está diante de uma atividade essencialmente jurisdicional. E quais seriam os argumentos? Aí você está vendo o outro lado, a outra corrente. Aqui diz que jurisdição voluntária não é atividade administrativa, mas sim atividade jurisdicional. Quais são os critérios? Primeiro, a redação legal. A própria redação do artigo de lei, quando fala da jurisdição voluntária, fala que é a jurisdição, não fala da atividade administrativa de fiscalização de interesses particulares, da gestão de interesses particulares. Fala com o nome jurisdição mesmo, isso você acompanha a partir do artigo 719 do Código de Processo Civil. Eu vou abrir aqui, tá certo? Não é para ter a preocupação de estudar o CPC a partir do artigo 400, 719, porque isso vocês trabalharão em processo civil, né, artigo por artigo da jurisdição voluntária, no momento oportuno. Só estou aqui abrindo para a gente trazer essa informação. Ó. Olha o que traz o CPC aqui no artigo 719. Primeiro título, dos procedimentos de jurisdição voluntária. Ó, é o próprio CPC, a própria dicção, a redação legal que fala que é a jurisdição. Os procedimentos de jurisdição voluntária. Quando este código não estabelecer procedimento especial, regem os procedimentos de jurisdição voluntária. E aí, lógico, não vou cobrar isso de vocês agora em TGP, a leitura desses artigos. Mas vocês vão ler lá na frente, quando estiverem estudando o processo civil, vão começar a observar que, de fato, a jurisdição voluntária tem muitos aspectos que assemelham à jurisdição contenciosa, que é aquela onde há o conflito, onde há o litígio. Você vê o princípio da inércia, que ela tem início à jurisdição voluntária, né, os procedimentos de jurisdição voluntária por provocação do interessado, o princípio da inércia, e aí ele faz o pedido, ele é citado, o artigo 721 fala isso, tem citação, tem sentença do juiz, da sentença tem recurso de apelação do grau de jurisdição. Então, de fato, é um processo também, né? É um processo que está sendo ali solucionado pelo juiz, mas não um conflito, a necessidade de compor a vontade das partes. Vocês vão observar, vão estudar lá na frente, que tem várias espécies de procedimentos de jurisdição voluntária. Notificação, interpelação, estou só falando aqui só para mostrar, não é, isso aqui não é exigido de vocês saber esses procedimentos um a um em TGP, vocês vão aprender em processo civil. Alienação judicial, que, né, da alienação judicial, é um procedimento de jurisdição voluntária, do divórcio, separação consensual, tudo que não tiver conflito de interesse, tiver, na verdade, a necessidade do Estado homologar uma vontade, ó, testamento e condições, tudo você vai ter aí, né, a participação do juiz, a herança jacente, aquela herança que é vaga, que não deixou herdeiro, né, não aparece herdeiros, tudo isso aí você vai ter a participação do juiz para fiscalizar, integrar a vontade particular e não propriamente para solucionar o conflito. Então, estou diante da jurisdição voluntária. Mas voltando aqui ao nosso material, quem defende que jurisdição voluntária é atividade jurisdicional se apega ao, dentre outros argumentos, à própria dicção da lei, a própria redação legal que fala, que intitula essa atividade do juiz como jurisdição.
Aí o segundo argumento, a jurisdição tem outros escopos para quem defende essa corrente que não só de atuar o direito ao caso concreto. Aqui, ó, a jurisdição possui outros escopos que não a simples atuação do direito. Não lhe é característica exclusiva a simples atuação do direito. Então, a jurisdição, ela existe para solucionar conflitos, mas ela tem outros escopos que não somente essa atuação do direito ao caso concreto. Outro argumento defendido por essa corrente, a preventividade. O que é que diz esse argumento? Ora, a lide jamais poderia ser a essência da jurisdição, pois se assim fosse, apenas as hipóteses de tutelas repressivas teriam esta qualidade. A jurisdição voluntária possui de certa natureza preventiva. O que é que está querendo dizer aí? Que eu não posso utilizar a lide para definir se algo é ou não jurisdição, porque tem situações que ainda não existe a lide, que na verdade a atuação estatal, a atuação da jurisdição, ela visa impedir que ocorra a lide, que são as denominadas tutelas de prevenção, as tutelas preventivas, e não só as tutelas repressivas quando o direito já foi violado, né, quando é necessário reparar o direito, quando tem a necessidade de uma condenação, uma obrigação de pagar, de entregar, de fazer, de não fazer, mas às vezes a preventividade, né? Você pega, por exemplo, aí um habeas corpus preventivo, ainda não ocorreu a violação ao direito, mas tem a possibilidade de ocorrer. Então, isso ocorre de maneira preventiva, medidas cautelares. Então, há uma certa razão nesses argumentos que você começa a observar a partir do 3, para quem sustenta que é uma atividade jurisdicional. Nesses pontos aí, né? Preventividade. Processo, o quarto argumento. A jurisdição voluntária se exerce por meio de formas processuais. Conforme eu ia lendo ali para vocês, quando eu abri o artigo 719, fui lendo os artigos seguintes que falam da jurisdição voluntária. Aí lá você vê petição inicial, lá você vê sentença, lá você vê citação, lá você vê falar em apelação, recurso, que são institutos próprios do direito processual. São formas processuais. E isso está presente também na jurisdição voluntária, tá certo? Mesmo havendo interessados e não conflitantes, mas eu tenho formas processuais, então em tese haveria processo também. Essa corrente que defende ser a jurisdição voluntária uma atividade propriamente jurisdicional, fala que a coisa julgada, ela não se trata de um critério diferenciador do ato jurisdicional, pois a hipótese na jurisdição contenciosa, a jurisdição que tem conflito, a jurisdição clássica, né, que é contenciosa, que tem lide, que não faz coisa julgada material. A coisa julgada material não é um critério diferenciador, preconiza essa corrente, para definir se jurisdição voluntária é ou não espécie, é ou não atividade jurisdicional propriamente dita. Por quê? Porque isso tem razão, quem argumenta, na jurisdição contenciosa, a que tem lide, eu tenho hipóteses em que há a coisa julgada, mas não é material. Exemplo, quando eu tenho uma sentença de extinção sem resolução de mérito, sem o juiz apreciar o pedido, né, a parte meritória, o processo é encerrado prematuramente, de repente, por uma ausência de respeito a alguma formalidade, sei lá, por um aspecto processual, uma ilegitimidade, uma falta de interesse. Então, você tem uma sentença ali que, se transitar em julgado, ela faz coisa julgada formal para aquele processo, só para aquele processo. Há a possibilidade, como não houve a solução de mérito, foi uma sentença sem resolução de mérito, de ingressar, de discutir aquele conflito que de fato não foi solucionado em outro processo. Então, na própria jurisdição contenciosa, você tem hipóteses nas quais não há coisa julgada material. Então, esse não poderia ser um critério para diferenciar. Nisso tem razão também essa corrente. Conceito processual de parte. Apesar de ter interessados não ter parte, não há parte em sentido substancial, no sentido, né, nuclear na jurisdição voluntária. Na essência não tem parte, que parte é que toma partido, né, nas suas pretensões ou na sua resistência.
porquanto não haja um conflito de interesse material. Não tem parte em sentido substancial, porque não tem conflito de interesse material. Mas, se você pegar o significado de parte da definição corrente, é todo aquele que postula, que pede algo. Daí ser inadmissível não ser parte em postula em procedimentos de jurisdição voluntária. Esse é um argumento. Sétimo argumento, substitutividade. O juiz intervém para assegurar a tutela de um interesse. Aqui ele se mantém estranho, como terceiro imparcial, mantendo sua independência. A corrente que defende que jurisdição voluntária é sim uma atividade jurisdicional, fala que há uma substitutividade, porque o juiz ele está ali presente como terceiro imparcial, mas aí eu já questiono, ele está como terceiro imparcial ali para integrar, fiscalizar essa vontade dos particulares, mas não propriamente para solucionar nenhum conflito em nome deles, né? Como você vai ver nas situações variadas de jurisdição voluntária. Então, tem os argumentos para uma corrente e para outra, mas, ao meu entender, né, particularmente, nessa hipótese, eu me filio à corrente majoritária, diferente do meu pensamento em arbitragem. Né? Já na parte, quando fala de arbitragem, eu entendo que na arbitragem não é jurisdição. Inclusive, é um entendimento que eu tenho, que é minoritário, vai de encontro a, inclusive, o pensamento da Corte Cidadã no nosso país, que é o Superior Tribunal de Justiça, que entende que a arbitragem é uma espécie de jurisdição, então sou contrário a esse posicionamento. Estou naquele grupo das vozes ali, né, que são minoritárias. Mas aqui eu me filio, quando se trata de jurisdição voluntária, às vozes que predominam, né, a corrente majoritária, ao meu ver, está mais correta, porque esses argumentos da jurisdição voluntária ser uma atividade jurisdicional, alguns deles são fortes, mas outros caem por terra, na medida em que, de fato, você vai observar que a jurisdição voluntária não tem conflito com a lide, apesar desse caráter da preventividade, eu não tenho um conflito para solucionar, a razão pela qual o Estado não se substitui, não há substitutividade. Então, faltam coisas muito importantes, critérios que diferenciam jurisdição da atividade administrativa. A gente vai falar de outros aqui, inclusive até na frente, para reforçar essa minha ideia, que é a ideia da corrente majoritária, de não ser a jurisdição voluntária atividade jurisdicional, de ser uma gestão, né, uma administração de interesses privados. Eu separei aqui para vocês, então, né, a gente fechar um quadrozinho, só antes de falar desse quadro, que de um lado eu coloco jurisdição contenciosa e do outro eu coloco jurisdição voluntária, vamos deixar isso bem claro, pessoal. Quero que isso fique bem claro para vocês. Eu vou até, né, voltar aqui, ficar a visão aqui total para mim, para deixar isso bem claro. Pessoal, tem duas situações. Jurisdição voluntária, que nós estávamos estudando agora, e jurisdição contenciosa, tá bom? Jurisdição contenciosa é que tem conflito, por isso que tem esse nome, contenciosa. Vem de contenda, de peleja, quando você vê essa palavra, se refere a litígio, a conflito de interesse, tá bom? Se de um lado tem uma jurisdição contenciosa, conflito, há a jurisdição voluntária, aquelas hipóteses em que o juiz ele vai exercer uma atividade, mas não para solucionar um conflito, como ocorre na jurisdição contenciosa, mas para administrar, integrar, fiscalizar interesses privados, tá bom? Na jurisdição voluntária. Vamos para a jurisdição contenciosa, aqui tem conflito, aqui existe lide, aqui existe processo. Fala aqui, ó, o Francesco, né, Cardello da lide, e a gente pega as ideias dele para conceituar aqui a jurisdição contenciosa. O que é a jurisdição contenciosa? É a jurisdição exercida em função de um conflito, litígio, ou, nas palavras do processualista italiano Francesco Carnelucci, aquela que é exercida, né, perante o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. É o motivo pelo qual surgiu, existe a jurisdição, tá certo? E a jurisdição contenciosa, que a gente está falando aqui agora, que tem conflito, ela tem suas características.
é uma atividade jurisdicional, é o que predomina na doutrina. Olha que embaixo eu coloquei como comparativo a jurisdição voluntária. A jurisdição voluntária não é uma atividade jurisdicional, é uma atividade administrativa. Vamos pegando aqui, fazendo um comparativo das características. A jurisdição contenciosa, ela atua na composição de litígios para solucionar conflitos. Por outro lado, a jurisdição voluntária atua para a administração pública do direito privado, dos interesses particulares. A jurisdição voluntária, né, perdão, a contenciosa agora, ela atua na bilateralidade da causa. A bilateralidade da causa quer dizer o quê? Há interesses diferentes, divergentes. Você tem a pretensão do autor e a resistência do réu. Na jurisdição voluntária é diferente. Eu tenho a unilateralidade da causa. É um lado só da moeda. É um só interesse. Os interesses vão convergir para uma situação específica de divórcio consensual. Todos querem se divorciar. Ambos os cônjuges. Não tem conflito de interesses. Na jurisdição contenciosa, questionam-se direitos ou obrigações de outrem. Né? A quem tem o interesse questiona o direito, o seu direito e a obrigação do outro em cumprir aquela satisfação. Na jurisdição voluntária, não. Não há esse questionamento de obrigações ou direitos de outro. Na jurisdição contenciosa, envolve partes. Eu tenho partes. Na jurisdição voluntária, eu falo que eu tenho interessados, apenas interessados. Na jurisdição contenciosa, há contraditório, pelo menos a possibilidade de se exercer o contraditório, a participação, a influência, a contraposição, a ampla defesa vai estar presente aí na jurisdição contenciosa. Na voluntária, não há contraditório, porque você não está querendo fazer valer uma pretensão sobre o outro, enfim, né? Conflito, como nós sempre gostamos de mencionar. A jurisdição na contenciosa, por outro lado, na voluntária, não há jurisdição, tá certo? Na voluntária não há jurisdição. Na contenciosa, a ação. Na voluntária, não há ação. Se não há ação, né, também não vai ter processo. Na contenciosa tem processo, mas na voluntária você não tem processo. Você tem uma medida administrativa. Você tem, né, apenas uma medida administrativa, um procedimento. Na jurisdição contenciosa, há a denominada legalidade estrita. Há a legalidade estrita. Na voluntária, não ficou aí, ó, tá aqui a informação aqui embaixo, não há obrigatoriedade da legalidade estrita. O juiz pode decidir por equidade. Lembra que a gente falou em equidade também em arbitragem? O que é o julgamento por equidade? É aquele julgamento que, às vezes, o magistrado, o julgador, o órgão julgador, ele afasta, deixa de aplicar as normas jurídicas e soluciona o conflito por conveniência e oportunidade, através daquilo que ele acha mais justo para aquele caso, né? A decisão que ele entende mais justa e não sendo necessariamente aqui está entabulada, né, escrita na norma jurídica. Isso não pode ocorrer como regra na jurisdição contenciosa, no exercício da jurisdição por parte do Estado. Ocorre na arbitragem a possibilidade do julgamento por equidade. Aí você vê aqui também na jurisdição voluntária essa possibilidade, que na jurisdição voluntária não há obrigatoriedade da legalidade estrita. O juiz pode julgar por equidade, tá bom? E eu vou explicar aqui abaixo, mais um pouquinho abaixo, aqui essa informação. Artigo 723 do Código de Processo Civil, esse artigo aqui é do CPC 15. O juiz decidirá o pedido no prazo de 10 dias. Aí é o que importa para a gente, esse parágrafo único aqui do artigo 723 do CPC. O juiz não é obrigado a observar o critério da legalidade estrita
podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna. Isso aí, esse artigo está se referindo à jurisdição voluntária. Olha o que está dizendo aí, que quando o juiz está atuando na jurisdição voluntária, ele não é obrigado a observar a legalidade estrita. Ele pode adotar para cada caso a solução que entender mais conveniente e oportuna. A galera que está mais avançada aí no estudo, rapidão, eu vou trazer aqui para mim, conveniência e oportunidade. Em que âmbito do direito você estuda conveniência e oportunidade? Claro que é no direito administrativo. Quando você está estudando atos administrativos, você aprende que existem duas grandes espécies de atos, né? Tem outras classificações lá, mas é comum você aprender de cara estudando atos administrativos, lá no direito administrativo, o ato, né, que a gente chama vinculado de um ato e o ato discricionário do outro. O vinculado ele não tem abertura, flexibilidade para conveniência e oportunidade. O nome já diz. O gestor da coisa pública, o administrador, ele tem que aplicar a lei, o que dá determinado nos estritos limites e termos da lei. No ato discricionário, há uma margem de discricionariedade, onde o administrador pode praticar o ato ou não, e essa prática desse ato vai estar ali pautada nessa flexibilidade, na conveniência e oportunidade. Se eu pego a jurisdição voluntária, vamos voltar lá ao nosso material, e digo que lá no artigo 23, o juiz ele pode solucionar, né, os procedimentos de jurisdição voluntária, que não é conflito, mas é um procedimento que está lá, ele pode dar a destinação que entender mais conveniente e oportuna. Ora, não há argumento mais forte do que esse, ao meu ver, por isso que eu me filio a essa corrente que entende que jurisdição voluntária é uma atividade administrativa, e que eu estou falando de uma atuação do juiz administrativa, onde ele atua pautado na conveniência e oportunidade, assim como faz o gestor, o administrador, no âmbito do executivo, no âmbito da atividade administrativa, tá certo? Então é importante você ter essa noção aqui de que há a possibilidade do julgamento por equidade na jurisdição voluntária. Então a jurisdição voluntária não faz coisa julgada, né? Material, diga-se de passagem, faz só a formal. Já a jurisdição contenciosa tem a possibilidade da coisa julgada material e da revelia. A jurisdição voluntária não tem revelia. E qualquer prova pode ser determinada de ofício no âmbito da jurisdição voluntária. O artigo 719 do CPC, nós já lemos, ele que fala da jurisdição voluntária, e traz o nome de jurisdição, mas nós estamos vendo aí os critérios diferenciadores das características que pode levar você também a concluir pela corrente majoritária e entender que não é jurisdição. Jurisdição de direito e equidade, o artigo 140, né, fala, apesar de eu ter explicado, ele traz aqui mais uma vez essa noção. O juiz não se exime de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade no ordenamento jurídico. Parágrafo único. O juiz, que é isso aqui que eu quero dar ênfase, só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Esse artigo 140, ele não está aqui depois do 719, porque jurisdição voluntária começa a ser tratada após o 719. Então, você está vendo aqui que esse artigo 140 já está tratando da jurisdição estatal, logo no começo lá do Código de Processo Civil. É voltada para a jurisdição onde tem o contencioso, né, o conflito, a contenciosa, tá bom? Aqui está falando que para jurisdição contenciosa, o juiz não pode decidir por equidade, não. A regra é que ele decida através da tipicidade estrita das normas jurídicas, só podendo decidir por equidade nas hipóteses em que a lei prevê. Então, a regra na jurisdição contenciosa é a legalidade estrita, a tipicidade estrita, o juiz solucionar aquele conflito de interesse com base nas normas jurídicas. Na jurisdição voluntária, a regra é a possibilidade de se utilizar o julgamento por equidade. Tá bom, pessoal? A gente fez esse material em PDF nesse ponto aqui, né, dessa distinção de
jurisdição de direito e equidade, que é importante não só para a jurisdição voluntária, né, tá nesse ponto, como também para a arbitragem, que na arbitragem a possibilidade de se utilizar as duas formas de julgamento de direito e julgamento de equidade. Então, a gente finaliza aqui a parte de jurisdição e seguiremos o nosso conteúdo estudando agora, nas próximas aulas, as normas processuais, tá bom? Agradeço aí a atenção de vocês e espero que vocês tenham um bom